Deus espera de nós uma resposta. Você é muito bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma meditação da poderosa Palavra de Deus. É um prazer ter você aqui comigo. Hoje nós leremos e meditaremos o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 11, versículos do 27 ao 33. E está escrito assim: Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciões aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu a autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. O Evangelho de hoje traz para nós aqui uma cena onde Jesus é posto à prova para ver de fato o que tinha no coração dele, e essa era uma das coisas no qual os fariseus e os mestres da lei faziam o tempo inteiro para poder condenar Jesus e achar um meio de prejudicá-lo e de tirá-lo de cena, digamos assim. E o que acontece? Mostra aqui que Jesus ele era e é até hoje alguém muito sábio, não só por ser Deus necessariamente falando, mas era uma característica humana impressa nele bem marcante. O fato de Jesus raramente fazer afirmações, mas sempre devolver perguntas para as pessoas. E então os fariseus aqui se deparam com uma pergunta retrucada de Jesus, sendo que eles esperavam uma afirmação. Jesus faz a pergunta se João Batista tinha o seu batismo vindo do céu ou dos homens. E acontece que os fariseus não conseguem responder, porque se eles respondessem que era do céu, eles teriam que acreditar que de fato o batismo e o anúncio que João fez de levar as pessoas à conversão vinha de Deus. E eles mesmos não tinham chegado nessa mudança de mentalidade, nessa metanoia de converter-se do caminho hipócrita que eles seguiam. Se eles respondessem que eram dos homens, a multidão condenaria eles, os fariseus e os mestres da lei, porque a multidão considerava João Batista um profeta vindo de Deus. Então, eles ficam sem respostas para dar para Jesus, e Jesus diz que não vai responder para eles com qual autoridade Jesus praticava aquelas ações, aqueles milagres e aquilo que ele ensinava. E, mediante tudo isso que nós ouvimos até agora, o que a palavra de Deus quer nos ensinar? A palavra de Deus quer nos ensinar que Deus espera de nós uma resposta, e uma resposta positiva. E no caso de hoje aqui do Evangelho, é uma resposta de conversão. Nós só poderemos ver o reino de Deus, só poderemos ver a manifestação e a autoridade de Deus atuando na nossa vida se nós respondermos positivamente com a conversão. A conversão nossa dos caminhos equivocados que nós seguimos é a resposta que Deus espera de nós, porque Deus ele não tem prazer nenhum em ver o ser humano sofrendo, mas a alegria de Deus é ver as pessoas se convertendo e fugindo do caminho do mal. Por que fugindo do caminho do mal? Apesar que as ordenanças de Deus parecem que privam a gente da nossa liberdade, mas é muito pelo contrário. Deus nos dá essas ordenanças, essas instruções por meio da palavra dele, para que nós saiamos desse caminho de sofrimento que é o pecado. Por isso Deus, ele clama tanto para nós nos convertermos, porque ele não sente prazer em ver nós passarmos pelo sofrimento. E justamente por isso que ele enviou Jesus, para que, além de nós não sofrermos no final o que Jesus sofreu na cruz, nós podermos também sermos convencidos do mal, convencidos do pecado que nos afasta de Deus e nos prejudica, e ainda assim nós ganharmos a graça de Deus para podermos não só vencer a luta contra o pecado sozinhos, mas nós podermos vencer a luta contra o pecado com o auxílio do Espírito Santo de Deus, que por meio do sacrifício de Jesus, hoje habita em nós. Então, se você estiver numa vida de pecado, não se afaste de Deus por causa do pecado, mas permaneça com Deus até você vencer esse pecado que te impede de se converter para onde Deus espera que você chegue, que é ao lado dele, longe desse caminho de perdição e sofrimento. Esse é o convite de Deus para nós hoje, que nós tenhamos uma resposta pronta para a conversão que Ele espera de nós, e só assim nós teremos a resposta dele da verdadeira vida que nos aguarda na eternidade após a nossa vida aqui passageira. Amém? Que
Que Deus abençoe você e toda a sua família. Foi um prazer ter você aqui comigo. Amanhã, se Deus quiser, nós nos encontramos novamente. Meu grande abraço para você e até mais.